A nossa palavra está em Tito 3:3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém. Oremos. Senhor, abençoe essa palavra, que ela seja de grande proveito para a igreja, para o que ainda não é da igreja, se arrependa e seja da tua família. Tenhamos nessa palavra, Senhor, alegria, bênção e alimento, Senhor, da tua parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar, viu? Irmãos, essa mensagem vai tratar sobre estarmos atentos às nossas vulnerabilidades, né? Porque teria outra mensagem, teria até outro nome, seria o crente Aquiles. Vou já explicar por quê, né? Porque o crente Aquiles, talvez alguém já possa até entender aí na questão da vulnerabilidade. Eu estava na hora do almoço esses dias, lá em casa a gente sempre lê a palavra na hora do almoço, é uma palavra curta, né? Mas sempre uma palavra presente. E eu dizendo para ele o seguinte, que na Grécia Antiga, né, tinha uma lenda, né, de um cidadão lá, né, que era um homem de guerra, né, que quando ele nasceu, a mãe dele levou ele para ser banhado no rio da imortalidade, né? Só que, ao invés dela jogar o menino dentro d'água e tirar de volta, ela segurou pelo calcanhar, certo? Aí molhou o menino todinho, só não pegou água onde o dedo dela estava segurando. Eu não sei como alguém, porque nas guerras, né, esse cara nada matava ele, era incrível, o cara era invulnerável, não tinha flecha, arma, nada. Então era um guerreiro de muito valor, porque o cara era completamente invulnerável, né? Até que alguém descobriu que o ponto fraco dele era lá no calcanhar, onde não tinha pego a água da imortalidade. A hora o cara apontou a flecha, viu? E acertou bem em cima. Por isso que até hoje se chama aqui o tendão de Aquiles, né? E pela lenda é onde a mãe dele teria segurado. Então naquele ponto ali, onde não pegou a água, é por ali que a flecha entrou e ele morreu. Então essa palavra diz o seguinte, que primeiro ele diz como nós éramos, né? Aqui eram nossas vulnerabilidades, ó. Insensatos, Tito 3:3, insensatos, né? Desobedientes, certo? Tem gente que é gente boa em tudo, só é desobediente. É a vulnerabilidade da pessoa, ela é desobediente, certo? Ela tem N características boas, só tem umas horas que perde juízo, não tem sensatez, né? Extraviados, servindo às concupiscências e deleites, ou seja, amigo dos prazeres, é uma vulnerabilidade da pessoa, né? Certo? Vivendo na malícia, vivendo na inveja, certo? Odiosos e odiando uns aos outros. Então são áreas de vulnerabilidade nossa, a tendência de odiar alguém, né? De falar mal uns dos outros, né? De gostar das coisas que desagradam a Deus. Aí no 4 diz, quando apareceu a bondade do Senhor, nosso Salvador, para com os homens, e o amor de Deus, ele fala,
não por nossas obras, mas segundo a sua misericórdia. E é sempre bom, eu faço aqui uma ressalva do que eu aprendi recentemente com um amigo nosso aqui do casal, que o Davi apresentou a gente, o Hélio e a Grace. Ele disse que sempre lembra muito de que é necessário pedir a Deus que Ele tenha misericórdia. Inclusive, pessoal, tem gente que ora a Deus dando ordens a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso e aquilo. Rapaz, vamos refazer essa oração. É assim: Senhor, pela tua misericórdia, não por mim, não por minhas obras, como está escrito aqui, não por minhas obras de justiça, mas pela tua misericórdia. É importante, viu, gente? É importante saber pedir. Quem pede já tem que pedir com humildade, não é não? Esses dias eu estava sem sal lá em casa, né? Aí não queria descer para ir no supermercado. Aí o que acontece, hein, pessoal, quando a gente está sem essas coisas? Pedir para quem? Adivinha? Pedir para o vizinho, viu, meu Francisco? Aí eu fui, aí do meio do corredor eu voltei. Disse: ixi, Maria, que coisa chata estar pedindo sal na casa alheia, né? Mas eu vou ter que descer para comprar isso aí. Aí fui, né? Aí bati lá, uma xicrinha na mão. Opa! Você não teria um pouquinho de sal aí, não? A mulher quis me dar 1 quilo de sal. Disse: não, basta isso aqui mesmo, tá bom. Então assim, quem pede, pede assim com o rabo entre as pernas, não? Você imagina eu chegasse lá, ó o sal, não é não? Passa o sal aí. Que é isso? É um assalto, né? Não, é com muito jeito, não é não? Não foi incomodar muito, não sairia aí um salzinho, né? Um salzinho não. Então quem pede numa condição de humildade, né? Então quando a gente ora, meus irmãos, só fazendo um detalhe aqui dessa passagem, a gente tem que orar com o título: Senhor, não por minha justiça, não por minhas obras, mas por tua misericórdia. Isso é agradável a Deus, porque mostra humildade. Tem gente que não é humilde, né? Tem gente que se acha até melhor do que Deus, né? Na prática, né? Então assim, nos salvou. Aí aqui é o detalhe: pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui que entra o detalhe. Quem é verdadeiramente salvo, porque vocês sabem que para tudo tem cópia, né? Imitação, tem não? Você tem um carregador de celular, vai lá no centro, olha, está aqui o original, está aqui a cópia, e ainda tem a cópia boa e a cópia ruim. Como é que é o nome, Davi, que eles dão quando a cópia é boa? É tipo primeira linha, cópia de primeira linha, mas não deixa de ser uma cópia. Antigamente chamavam de Xing Ling, não é isso? Eu me lembro quando não tinha nem celular com 2 chips, o irmão Gustavo deu um presente para a Luzia, um celular de dois chips. Aí eu disse assim: mas irmão Gustavo, que maravilha, rapaz, um celular de 2 chips, que eu nunca tinha visto, né? Aí ele disse: não, olha, mas é Xing Ling, né? Foi com ele que eu aprendi o que é Xing Ling. Xing Ling é um produto que vem da China, que não tem garantia, não tem nada, né? É uma alegria receber, use enquanto ele funcionar com muita alegria, né? Porque no dia que der defeito não tem nem onde reclamar. Não existe mais nenhum celular, né, Gustavo? Já foi embora? Faz muito tempo já, né? Então assim, existe a cópia, existe o verdadeiro crente, existe o falso crente. Paulo, ele diz: passei muitos perigos no mar, perigos nas estradas, perigos nas igrejas, entre os falsos irmãos. Ou seja, os falsos irmãos nas igrejas. Que coisa triste, não é não? Então, quem é o falso irmão? É o irmão Aquiles. Desculpe aí as pessoas que se chamam Aquiles, viu? Não quero ofender não. Mas no seguinte sentido: o cara foi banhado pelo Espírito Santo, mas na hora em que o Espírito Santo foi derramado sobre ele, ele botou a mão em cima de uma área e disse assim: nessa área a água não lava, essa área aqui a água não vai lavar, certo?
e a água não lavou. Ou seja, ele recebeu o banho do Espírito, mas ele, na verdade, rejeitou o Espírito, porque ele não quis o Espírito para tudo na vida dele. Ele deixou uma área de fora. Eu vou ler, eu vou orar, eu vou meditar, mas isso que eu fazia e gosto, eu vou continuar fazendo, mesmo que seja desagradável a Deus. Então, para muito prazer, você é o crente Aquiles, ou a Aquilas, né? Para as garotas. Ou seja, pessoas que se apresentaram para o banho do Espírito, a lavagem do Espírito Santo, mas cobriram uma parte da sua vida para que o Espírito Santo não lavasse ali. Então, meus irmãos, o verdadeiro crente, por isso que confunde, o verdadeiro crente é alguém que entregou tudo, como diz aquela música, tudo entregarei. E o verdadeiro crente agora, apesar dele ter que estar vigilante, mas o Senhor o ajuda, se ele for honesto de dizer: Senhor, eu sou vulnerável nisso aqui. Quem é que não sabe a sua área de vulnerabilidade? Aquela área em que você é fraco. Quem é que não sabe? Eu sei uma área ou duas ou três que eu sou muito fraco, que é por ali que a flecha do inimigo pode entrar, não é não? Então, vigiai e orai. Vigiai e orai sobre o quê? Sobre essa vulnerabilidade. Então, gente, nós temos que pedir a Deus a proteção das nossas vulnerabilidades. Por isso que quando Deus fala sobre a armadura da fé, Ele diz: vestir-vos com a couraça, não é isso? Com os sapatos da preparação do Evangelho, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, porque nós somos vulneráveis. Então nós temos que ter um revestimento. Tem que ter um revestimento. Agora, se você de propósito está deixando uma área da sua vida que você mesmo administra, que você não vigia, mas pelo contrário é uma área de prazer pecaminoso, é por ali que o inimigo vai entrar. Nós estamos aí na época da pandemia, né? Por que nós usamos máscaras? Né? Não é isso? Porque o vírus não entra pela testa, não. Tá certo? O vírus não entra pelos dedos ou pela pele. Ele entra pelo nariz, pela boca e pelos olhos, prioritariamente. Mas, e assim, temos áreas em nós espirituais por onde o pecado pode entrar mais facilmente. Então temos que vigiar. Então, duas mensagens. Uma: você que recebeu todo o banho do Espírito e que não se cobriu, né? Você vai agora só ter que vigiar e perguntar a Deus no que é que você é frágil, porque está escrito: não nos deixeis cair em tentação. Com isso, Jesus declara que nós somos vulneráveis. Não está dizendo que a gente vai se perder, não. Está dizendo para a gente ter cuidado, tá certo? É que nem o irmão Pedro contou aqui na igreja uma vez, né? Que ele foi ao médico, né? Descobriu que estava com pressão alta, né? Aí a médica disse para ele assim: seu Pedro, de agora em diante, pouco sal e vista grossa. Ou seja, o senhor vai diminuir o sal e não vai se irritar com besteira. Vai começar a fazer vista grossa para um bocado de coisa. Então, uma pessoa que tem pressão alta começar a cuspir fogo pela boca, acabou-se, né? Entendeu? E começar a comer coisa salgada. Então, por exemplo, um dia desse eu tive uma crise de pedra nos rins. Aí o médico me disse: olha, pouco queijo, não fique comendo leite em pó, né? Porque tem gente que assalta a lata, né? E tal. Pouco queijo, pouco leite. Então, se eu fizer isso, né? Quer dizer, ou seja, quando ele diz para eu ter cuidado, ele está querendo dizer que eu vou morrer de pedra no rim? Ou que o irmão Pedro vai cair duro com um ataque de coração por causa da pressão alta? É isso que a médica quis dizer? O médico quis dizer para mim? Não. É que se eu tiver cuidado nessa minha área vulnerável, eu não morrerei disso.
Estão me entendendo? É isso? Quem quiser saber sobre cuidados médicos e cuidar de si mesmo, ajude a Dona Socorro a escrever um livro, que essa aí é profissional, viu? Se cuida muito bem, viu? Não, Dona Socorro? Essa aí é ótima, viu? Essa aí, quando a doença pega ela, tem que ser uma doença muito sabida, viu? Porque sabe se cuidar bem. Não fez nem o exame, né? Tá certo. Mas assim, irmãos, então eu queria deixar bem claro nessa mensagem o seguinte, que tem duas situações. Nós tomamos o banho todo, limpou tudo, não cobrimos nada, mas continuamos sendo vulneráveis. Mas o Senhor diz: vigie e ore que por aí, para que o pecado não entre por aí. Então você se examina. Senhor, tem uma coisa na minha vida que é bem facinho de eu cair. Ajuda-me nisso. Faça um voto, um compromisso com Deus. Fuja disso. Porque às vezes a gente luta contra o pecado, mas às vezes uma saída boa é fugir dele. Sair correndo. Não estar onde ele está, não frequentar os mesmos lugares que ele está. Evitar o pecado. É bom evitar o pecado, né? Deus não quer que a gente seja herói não, na luta contra o pecado não. Se você puder fugir, está muito bom também. E a outra coisa são as pessoas que se cobrem. Esse foi mal intencionado, não foi não? Ele já deixou uma área lá que ele não quis cobertura do Espírito Santo ali. Esse é o crente Aquiles, que ele já está destinado a receber uma flechada ali, onde ele não quis o Espírito Santo. Então por isso, irmãos, que fala-se aqui que por misericórdia de Deus nós recebemos esse banho, né? Aí ele fala sobre os que, aqui vai fazer uma divisão: os que creem em Deus, apliquem-se às boas obras, né? Ou seja, uma característica de quem é de Deus, servir a Deus, não esperar ser servido. Hoje eu liguei a TV, estava pregando lá um padre, que é bem conhecido aí na mídia, né? Padre Christian Shankar. O coitado foi até banido de umas emissoras, porque disseram que ele era coaching. Aí tem um pessoal aí da Renovação Carismática que é contra o negócio de coaching, né? Aí proibiram o pobre de pregar, assim, mas ele é muito bem intencionado. Ele pode ler muitos livros de administração que for, é verdade, mas ele é bem intencionado. Aí ele disse que lembrou da infância dele, que tinha um brinquedo de corda, um soldadinho, que ele dava corda no soldado assim. Não sei se alguém já viu esse brinquedo. Aí disse que o soldado sai marchando, né? Aí quando a corda acaba, o bicho para, porque ele só funciona enquanto tem a corda. Então, as pessoas que são de Deus, ninguém precisa estar dando corda não, pessoal. A pessoa, ela parte para as obras de Deus, independente de estar recebendo corda, né? Ela tem a seguinte oração: impulsiona-me, Senhor, na direção das necessidades do reino. Essa é a oração de quem quer servir. Digam aí comigo: impulsiona-me, Senhor, na direção das necessidades do reino. Então Deus te impulsionará, mas não é dando cordinha não, é botando dentro de você um motor chamado Espírito Santo, que está sempre ali operando em você, funcionando, alimentado por Deus e não por força humana, certo? Então os verdadeiros crentes sempre se aplicam a boas obras sem que ninguém mande, sem que ninguém peça, eles mesmos se oferecem, né? Aí ele diz assim: não entres em contendas loucas, né? Ou seja, em discussões, né? Debates, coisas que são inúteis e vãs. Então eu gosto muito desse versículo, obedeço muito esse versículo. Eu não me meto em briga teológica, né? Querer provar uma coisa e outra. Algumas coisas são bem verdadeiras, a gente deve afirmar com a palavra de Deus, mas não andar em contendas, não serve de nada, não é? O que mais as pessoas precisam de você, não é que você se imponha sobre elas, precisam muito é da sua oração, certo? Você ore por elas, precisam muito da sua amizade, né? O seu coração esteja com elas, né? Aí ele diz que
muitos são hereges, né? Hereges é quem diz coisas contrárias a Deus, ou que faz coisas contrárias a Deus. Aí ele diz que devemos realmente dizer algo para ele, mas depois evitá-lo. Então, aí eu pergunto, onde estão os hereges? Dentro da igreja. São os falsos irmãos. São pessoas que aparentemente pertencem a Cristo, mas só aparentemente. Aí é o que eu disse ainda agora, mas são xing-ling, não são do Senhor. O Espírito Santo foi derramado, mas só cobriu uma parte. Aí vem, meus queridos, as características dos verdadeiros crentes, que não são crente Aquiles, né? Está aqui, ó, 1 João 2,15. 1 João 2,15 diz assim, primeira carta de João. Tito, indo para frente, você vai chegar em João. 1 João 2,15. 2,15. Está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui é uma característica que divide o Aquiles do crente João, que é o discípulo amado, né? O Aquiles do amado, vamos dizer assim. Vamos separar o Aquiles do amado, o discípulo amado, não é? Ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, como é que eu sei que eu não sou Aquiles? É quando eu começo a não amar mais o que o mundo ama. Meu coração não é mais dividido. Eu só gosto daquilo que Deus gosta. Eu só aprovo o que Deus aprova. Paulo diz: não aproveis as obras das trevas. Ou seja, não aprovem as obras das trevas, né? O Gustavo estava aí com raiva do Papa, né? Porque diz que aprovaram aborto na Argentina, não foi, Gustavo? E não houve nenhum posicionamento assim contundente, né, da Igreja Católica. Se teve, foi muito velado. Não sei em que momento foi falado, se foi numa missa, não sei. Mas não foi uma bandeira alta levantada, né? E o Papa é argentino, né? Entendeu? Então tinha que realmente fazer barulho, né? Mandar a Argentina criar vergonha, certo? Criar vergonha, para não matar crianças no ventre, certo? Porque o aborto é um crime, não é um direito da mãe abortar, certo? A vida é um direito de quem vive, a vida é um direito meu, certo? Não é um direito da minha mãe, não, certo? Porque não faz diferença minha mãe me matar agora ou me matar quando eu tenho 3 meses, não, porque não existe 2 eu. Quem eu sou com 1 mês, ou você com 50 anos, 70, não vai haver outro, tá certo? Então, quando você mata uma criança de 1 mês, você está matando uma pessoa, que ela ia se tornar uma pessoa. É um raciocínio meio diabólico, aliás, totalmente diabólico, né? O aborto é matar uma pessoa, certo? Não é matar uma célula, não. Então, apenas que ali é uma etapa da vida. Eu estou em formação, então respeitem, não é isso? Me respeitem por 9 meses, porque eu estou em formação, certo? Bem disse alguém que disse uma vez: o mundo tinha mais amor pelas tartarugas marinhas do que pelos homens, né? Entendeu? Pelos homens. Ai de quem fritar um ovo de uma tartaruga marinha. Mas não é nem tartaruga marinha ainda, é só um ovo, né? Mas não pode não. Então, quer dizer, o embrião da tartaruga vale mais do que o embrião do homem, né? É estranho, pois não houve uma manifestação. Então, e aqui o nosso protesto, né? Entendeu? Não podemos aprovar as obras das trevas, certo? E contestar as obras das trevas. E agora, na sua vida pessoal também, se tem uma obra das trevas lhe seduzindo, não aprove, não traga para si, sempre vai lhe fazer mal. As obras das trevas vêm para roubar, matar e destruir. Então, olha só, agora eu quero, para encerrar, não quero demorar muito, já ensinar aqui uma coisa muito assim
discutido, eu estava discutindo lá em casa essa semana, com a minha equipe lá, o pessoal lá de casa. João 6,39, ele diz assim, que tem uma pergunta que é a seguinte: a salvação pode ser perdida? Né? O crente perde a salvação? Aí vamos lá, vamos ver o que Jesus diz. A vontade do meu Pai, que me enviou esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Certo? Ou seja, a vontade de Deus é que nenhum se perca. Em outra passagem ele diz: aqueles que o Pai me deu, ninguém pode tirar da minha mão. Então, Cristo garante que se você está na mão dele, ninguém vai tirar você da mão dele. Mas quem é que vai para a mão dele? É o amado, é o que toma o banho total. O Aquiles, né? O Aquiles não é salvo. O Aquiles não é salvo. Por que ele não é salvo? Porque ele tem um pezinho no inferno, uma área que ele não entregou a Deus quando disse que se converteu. Né? Então, irmãos, por isso que ele diz, o Pai que me deu as ovelhas, né, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. João 10:29. Então, pela palavra de Cristo, salvação não se perde. Por quê? Se você foi dado a Cristo e está nas mãos de Deus, quem poderá tirar você das mãos de Deus? Como disse Paulo, quem poderá? Né? Quem poderá nos separar do amor? Quem poderá nos retirar de Deus? Ninguém poderá fazer isso. Agora, as pessoas falam muito de uma passagem de Hebreus, que é Hebreus 6,4, que fala de uma pessoa que caiu. Uma pessoa que caiu, que é Hebreus 6, Hebreus 6, né? Hebreus, só um minuto, gente. É o Gabriel. É bom você ir, tá? Vou pedir permissão a vocês. Aqui a Liz vai pedir permissão e vai pegar o Gabriel ali na prova do Enem, viu? É bom até gravar isso mesmo, né? Porque as nossas gravações aqui na igreja não são com o propósito de entender que a igreja é uma família, né? Então o filho do pastor está fazendo Enem, viu, pessoal? Né? Hebreus 6, viu, agora? Orem por ele, viu? Ainda não é um Enem para valer, né? Porque ele vai fazer o Enem para valer só ano que vem, né? Aquele primeiro Enem que a pessoa faz para um campo de provas, né? Para testar, ele não está na idade ainda não. Hebreus 6, Hebreus 6,4. Vejam aí, que diz assim, Hebreus 6,4 diz assim: é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e das virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aí você diz assim: poxa, então quem é crente pode se perder de novo? Vamos ler, né? Vamos continuar a ler. Diz assim: porque a terra que embebe a chuva e que produz muitas vezes
e que muitas vezes, aliás, até a terra que bebe a chuva, a qual chuva, né, muitas vezes cai sobre ela, produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e está perto da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, aqui está, viu, irmão Gustavo, a chave do mistério, que é o seguinte: muitas pessoas participam da igreja, são apresentadas ao Espírito Santo, e é derramada sobre ela uma chuva, uma água bendita, que é o Espírito de Deus. Só que vocês sabem que a mesma terra que produz milho, produz a erva inútil, não é não? Por isso que as pessoas capinam, né, para plantar, né? Porque tem coisas que nascem na terra que não são para estar ali. Então vejam, o Espírito Santo é derramado sobre muitos, mas alguns produzem um bom fruto e os outros produzem espinhos, certo? Então dá a impressão de que o salvo se perdeu. Não, na verdade foi derramado sobre ele o Espírito Santo, mas ele se cobriu em algumas áreas para que o Espírito Santo não pegasse, e aí ele não foi completamente renovado, certo? Isso pode chamar também de um pastoral de crente lasanha, né? Recentemente saiu uma propaganda da Sadia, né? De uma lasanha que realmente esquenta por dentro. Diz que a maior frustração de quem esquenta lasanha é que a bicha fica quente por fora, por baixo. Quando você vai cortar, lá no meio ela está fria. A bicha é difícil de esquentar, né? Não sei se já tiveram essa experiência de comer uma lasanha que não esquenta por dentro, né? Fizeram uma caixinha aí, né, que parece que ela esquenta também no meio, né? Então às vezes a pessoa esquentou por fora, mas dentro dela, em alguma área, está faltando o banho do Espírito Santo. Então aquele que parece salvo se perderá, ele não é verdadeiramente salvo. A água foi derramada sobre ele e ele está produzindo espinhos. É a mesma água que cai sobre o milho, é a água que cai sobre a erva daninha. Então, essa passagem de Hebreus diz que, na verdade, os que rejeitaram o Espírito Santo são aqueles que a água foi derramada sobre eles, a água do Espírito, mas eles tiveram uma resposta estranha a Deus, não foram obras de Deus, tá certo? Aí ele diz: então para esses é impossível renovar a salvação. Eu digo até que a misericórdia de Deus é tão grande que Deus ainda pode alcançar e deverá alcançar muitas pessoas assim, que estão com áreas cobertas, mas para que a gente não confunda achando que é um crente que se perdeu, tá certo? Mas já aqui para encerrar, né? Bom, eu estou dizendo isso porque essa passagem é muito forte, pode dizer que alguém perdeu a salvação. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: sempre que vocês tiverem dúvida no Evangelho e que Cristo disser uma coisa que tira essa dúvida, então esqueça, porque aquilo que Cristo disser está dito. Paulo é sábio, não é não? Usado pelo Espírito Santo, mas eu vou dizer para vocês quem é Paulo. Paulo é um vaso de barro que contém um tesouro. E Cristo, quem é? Né? Cristo é o tesouro, certo? Ele não é um vaso de barro, né? Ele é o tesouro. Então o que ele disser, você não deve teimar. É que nem aqui, viu, irmão Marcelo, humor pastoral, viu? Diz que o cara está um navio, né? Contei isso aqui, eu acho, mas só para relembrar, né? Está um navio, né? E teve uma peste lá no navio, viu, irmão Kilvio?
Aí o médico disse assim: vamos ter que jogar os mortos ao mar. Aí, quem vai definir os mortos? O médico. Tinha um médico, né? A bordo, né? Aí o médico disse assim: esse aqui está morto, esse aqui está vivo, esse aqui está morto. Aí iam separando os mortos. Aí foram 2 pessoas jogar os mortos no mar, né? Aí perna e braço, aí fazia assim, né? Para jogar, né? Aí pegaram num, aí o cara acordou, né? Tinha sido dado como morto. Aí ele disse assim: ei pessoal, estou vivo. Aí os 2 disseram assim: só o que faltava, querendo teimar com o doutor, né? Querendo teimar com o doutor. Aí jogaram o homem no mar, irmão Marcelo. Mesmo homem falando, né? Porque o médico tinha razão, né? Então, mal comparando, se Cristo disser, irmãos, não vamos contestar. Então ele diz: aqueles que o Pai me deu, ninguém tirará da minha mão. Certo? Agora, quem são os que foram dados a Cristo? Os que se deixam lavar completamente, e não aqueles que reservam áreas para seu usufruto. Espera aí. Então você tem que pegar tudo que desagrada a Deus na sua vida e renunciar. Eu renuncio. Tá certo? Então, encerrando aí, eu estava nesse sentido, é que eu estou querendo jogar esta luz sobre Hebreus. Porém, irmãos, não nos esqueçamos dessas passagens que estão aqui no Evangelho, que são as seguintes. Jesus diz: vigiai e orai. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele não está dizendo que você vai cair, ele está dizendo que você pode cair, mas se você vigiar e orar, você não vai cair. Então o verdadeiro salvo, o que é que faz? Obedece o Senhor, vigia e ora. Se eu não vigio, se eu não oro, o que é que eu sou perante Deus, gente? Qual é a ordem? Vigiai e orai, né? Se eu não vigio e não oro, qual é o ato que eu estou cometendo? Quem sabe dizer? Começa com D, termina com ência. Desobediência. Se Deus me manda vigiar e orar, e eu desobedeço a Deus, eu pergunto aos irmãos: eu sou crente? Sou? Crente desobedece a Deus? Eu sou cristão. Cristão não desobedece a Deus. Então é aí que está a diferença. Se eu vigio e oro, eu não caio. Se eu não vigio nem oro, eu caio. Mas caio por quê? Porque eu sou um desobediente. Eu ainda não sou salvo. Se salvo fosse, teria vigiado, teria orado. Essa é a diferença, que confunde muitas pessoas que ficam dizendo por aí que se perde salvação. Salvação não se perde. Porque se eu vigio e oro, eu sou realmente salvo. Eu sou obediente. Então eu vigio e oro e não caio. Certo? Se eu não vigiar e não orar, digo aí aos irmãos do Espírito Santo que o que faz muitas pessoas caiam é não ter vigiado e não ter orado. Pode ser que esse desobediente ainda um dia se volte para Deus e se salve, certo? Aí por isso que Paulo manda a gente se examinar. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se é que o Espírito de Deus está em vós, né? Muito bem. Então ele diz aqui, eu creio, por exemplo, diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuidado que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Que fala das pessoas presunçosas que criticam os outros. Ele diz: cuidado para não cair, né? Não é os que admoestam os outros, porque a gente tem o dever moral de dizer para as pessoas que aquela ponte caiu e que ele não deve andar por lá para não cair naquele buraco, não é não? Né? Temos a obrigação moral de avisar para as pessoas por onde elas não devem andar, certo? Agora ele diz que quando você usa isso com outro propósito, se achando o máximo, então cuidado para você próprio não cair. Aí eu lhe digo, se você é realmente de Deus, você sabe como falar com as pessoas, né?
Se você é realmente de Deus, você sabe vigiar e sabe orar. Então, essa mensagem eu estou deixando aqui hoje para os irmãos, é que você observe a sua vida, se não tem lá um ponto vulnerável que você cobriu para não receber a armadura do Espírito Santo, tá certo? E que somos vulneráveis, mesmo tendo recebido esse banho do Espírito, mas é diferente. Onde o Espírito passou, já é diferente. Agora, onde eu impedi o Espírito de passar, ali é uma área fraca, mais fraca ainda. E é sobre essa, e é essa área, é esse gesto que diz que uma pessoa realmente não se entregou a Deus, tá certo? Eu pergunto a vocês aqui para encerrar: uma pessoa que casa e aqui acolá ainda liga para um ex-namorado, com ex-namorado, o que é que vocês acham dessa pessoa? Só para ser amiga, só para ter alguém com quem conversar, o que é que vocês acham? Você casou, mas aquela pessoa muito amiga, que acolá você dá uma ligada para ela. Tem sentido isso? Não tem. Ao contrário, tem que ser proibido, certo? Quem é casado não se relaciona com ninguém do passado. Você pode até ver na rua, cumprimentar, né? Tudo bem, né? Tá com Deus, né? Mas se relacionar não tem sentido, certo? Por quê? Porque quem entra numa nova vida de casado deixa para trás todo o seu passado, né? Então, quem entra numa nova vida com Cristo não traz amiguinhas do passado. Tem que romper com tudo, com todas as coisas. E assim você não será o crente Aquiles, mas será o amado, o crente amado, o filho amado. Amém, irmãos? Amém. Então, que o Senhor ajude você a pensar na sua vulnerabilidade. Ninguém se ache invulnerável, certo? E se em algum lugar a água do Espírito não banhou, vamos pedir a Deus para completar o banho, certo? Inteirar, para que a gente possa se apresentar a Deus completamente lavado. Amém? Senhor, eu oro pela minha família, pelos meus irmãos da fé, por todos que no tempo futuro possam ouvir essa palavra, para que, Senhor, o Aquiles, aquele que não se deixa banhar completamente, possa se render e receber o banho completo do Espírito Santo, que possa ouvir essa palavra, onde quer que esteja, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu me arrependo de ter deixado essa área sem a Tua proteção, sem a Tua bênção, e entrego agora aqui completamente a minha vida. Salva-me, Senhor, que eu seja não mais um Aquiles, mas um amado, um filho amado, um filho querido, completamente lavado. E para os irmãos que já foram lavados, vigiando e orando, venceremos a luta, conforme a promessa do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.